Senhor presidente em exercício, deputado Jânio Mendes, senhores deputados presentes, Wagner Montes, Carlos Osório, Nivaldo Mulim e tio Carlos. Infelizmente, o quórum caiu para a continuação da derrubada dos vetos. Entretanto, senhor presidente, hoje foi um dia memorável, porque essa casa, por mais de 50 votos, derrubou 3 vetos que diziam respeito ao projeto de lei, que hoje já é lei, do piso regional. O primeiro deles dizia respeito à categoria dos jornalistas, que tiveram o seu piso introduzido na Lei Geral dos Pisos, em respeito à categoria. E num dia que faleceu um grande jornalista, como foi Alberto Dines, exemplo de jornalismo da nossa história. Derrubamos o veto em relação ao piso dos técnicos de nível médio. E mais ainda, há um reconhecimento profundo à categoria da enfermagem. Não só derrubamos o veto em relação ao seu piso regional, mas como também o veto para que haja uniformidade e eles possam ter uma escala de trabalho de 30 horas semanais. Então, foi um belo dia sobre esse aspecto, senhor presidente. De outro lado, eu queria fazer um registro que hoje estive presente ao velório do engenheiro Fernando Cumprido McDowell, que hoje exercia a função, que até hoje exercia a função de vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Eu, como engenheiro, tive o prazer de conhecer o McDowell, como eu o chamava de Mac, na década de 1970, quando ele foi diretor de planejamento do metrô e dos profissionais mais habilitados que havia à época, e que ajudou e muito a implantar o metrô da linha 1. O que é a linha 1? Na época, os trechos Sans Pena, Carioca, Sans Pena Carioca e Carioca Botafogo. Isto aconteceu no governo Faria Lima, governador não eleito, ainda num triste período da ditadura. Ele era almirante, mas reconhecemos que ele assumiu o governo do Estado na fusão da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro e
trabalhou pelo Estado como um todo, inclusive com um programa de rodovias vicinais. A partir daí, o McDowell se destacou como um brilhante engenheiro e professor nas mais diversas universidades, inclusive no Instituto Militar de Engenharia. No governo Moreira Franco, foi ele diretor do Departamento de Estradas e Rodagem do Rio de Janeiro, órgão de excelência rodoviária à época. No governo Marcelo Alencar, tive o prazer de, então, como vice-governador, trabalhar com ele, já que ele foi subsecretário de obras e ajudou muito em diversos projetos, inclusive o de despoluição da Baía de Guanabara e da concessão à iniciativa privada do sistema de água e esgoto da região dos lagos. Posteriormente, quando fiz o mestrado em transportes na COP, e lá tive que defender a minha tese, o convidei para que ele fizesse parte da banca como professor visitante, já que era uma prerrogativa do mestrando convidar um professor visitante. E ele era um dos raros engenheiros que entendia da tese que eu estava apresentando, que era sobre concessão de obras públicas. E o estado de estudo de caso era a linha vermelha. Posteriormente, senhor presidente, quando me tornei deputado estadual, tive diversas audiências públicas com a presença de Fernando McDowell. Por exemplo, quando o governo Cabral, ao apagar das luzes de um ano, renovou a concessão do metrô, por mais, se eu não me engano, 2 décadas e meia, tendo como contrapartida o metrô ter feito a ligação da estação de São Cristóvão até a Central do Brasil, que nós, à época, deputado Carlos Osório, chamávamos de uma gambiarra, promovendo um Y na linha do metrô, porque fez a linha 2, vindo de São Cristóvão, se encontrar com a linha 1 vindo da Tijuca, e esse trecho, para que não tenha acidente, ter que ser operado por sinal, o que evidencia-se a diminuição do intervalo entre trens, quando a solução factível à época era fazer o trecho Estácio Carioca. E Mac, eu e tantos outros defendemos essa posição, mas fomos derrotados pela essa máquina do governo que hoje é profundamente condenada pela sociedade. E, finalmente, para não me estender muito, senhor presidente, estivemos entre aqueles, junto com Fernando McDowell, contra o linhão. O que era o linhão? É exatamente pegar a linha 1, que estava concluída até a Praça General Osório, mudar o traçado da linha 4, que começava em Botafogo, em frente ao shopping Rio Sul, ia pela encosta do Jardim Botânico,
até a Praça do Jockey, Gávea e depois São Conrado e Barra. Fizeram um traçado estapafúrdio, fazendo que o metrô hoje seja um linhão. Mas hoje a gente verifica que o interesse do governo não era técnico, nem tampouco político, era um interesse pecuniário, visto o que já foi descoberto na sessão Rio de Janeiro da Operação Lava Jato. Então, estou contando esse breve histórico para mostrar a importância desse engenheiro na vida pública da nossa cidade e do nosso Estado. Por isso, rendo a ele as minhas homenagens e abraço com pesar sua esposa e seus 4 filhos. Muito obrigado, senhor presidente.